dias de Saul, não nos valemos da arca. Davi era um estrategista de primeira, hein? Davi entendia de guerra. E Davi sabia que no passado a presença da arca fez o povo ser vitorioso em muitas guerras. Fez o povo ser vitorioso nas batalhas. Davi falou: olha, Saul não se valeu da arca, mas nós vamos nos valer da arca. Traz a arca de volta, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos derrotar os nossos inimigos. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que nós precisamos usar a arca como arma de guerra. Precisamos usar a nossa aliança com Deus para vencer as batalhas da vida. Você quer ser um vitorioso, minha irmã? Você quer ser uma vitoriosa, minha irmã? Traga a sua aliança com Deus para as lutas do dia a dia. Traga a sua aliança com Deus para o meio das batalhas, para o meio das suas guerras do dia a dia. Se você quer ser mais do que vencedor, use a sua aliança com Deus. Faça valer a sua aliança com Deus, e aí você vai ver as muralhas caírem, o mar se abrir, o sobrenatural acontecer, porque a presença de Deus na sua vida vai te trazer vitória. Se você quer ser um crente vitorioso, use a presença de Deus, traga a arca para o meio das guerras, traga a presença de Deus para o meio das suas batalhas, e você será mais do que vencedor. Temos que trazer a aliança, temos que trazer a nossa aliança com Deus para as nossas guerras do dia a dia. Meu amado, a arca foi bênção na vida do povo de Deus, mas foi maldição para os filisteus. A Bíblia diz que a arca ficou 7 meses no meio do povo filisteu, e durante esses 7 meses foram 7 meses de praga, foram 7 meses, meus amados, de doenças, de tumores, mas a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, e a Bíblia diz que Obed-edom prosperou em tudo. Sabe o que eu aprendo aqui? Não brinque com a sua aliança com Deus. Os filisteus levaram a arca, debochando da arca, desprezando a arca, brincando com a arca. Meu irmão, toda vez que nós brincamos com a nossa aliança com Deus, as consequências são sérias. Muitos crentes estão vivendo verdadeiros problemas na vida, por estarem brincando com a sua aliança com Deus. A aliança com Deus é algo que deve ser levado a sério. Não brinque com a sua aliança com Deus, meu irmão. Não atraia a tempestade para a sua vida, não atraia a maldição para a sua vida. Quando nós brincamos com a nossa aliança com Deus, a bênção se torna maldição. O que era para nos fazer felizes e vitoriosos, nos faz tristes e derrotados. A nossa aliança com Deus deve ser levada a sério. O povo filisteu roubou, e lá no meio do povo filisteu, a arca foi maldição, mas na casa de Obed-edom, tudo que ele tinha, ele prosperou. Você quer ser próspero na sua vida, meu irmão? Você quer ser abençoado na tua casa? Leve a arca para dentro da tua casa, leve a sua aliança com Deus para dentro da tua casa, leve a presença de Deus para dentro da sua família, e você vai prosperar em tudo, e você vai ser bem sucedido em tudo. Leve a sua aliança com Deus, leve a arca para dentro da sua vida profissional, para dentro da sua vida sentimental, para dentro da sua vida espiritual. Leve a aliança com Deus para dentro da sua vida, e você será bem sucedido em todas as coisas. A arca na casa de Obed-edom, Obed-edom prosperou em tudo. Leve a presença de Deus na sua vida, e tudo vai mudar. Irmãos, Davi estava fazendo a coisa certa. Davi queria trazer a arca para Jerusalém, estava certo, é isso mesmo. Só que no meio do trajeto, uma tragédia acontece. A arca estava em cima de carros de bois, né? E os bois estavam carregando a arca. Quando os bois tropeçaram, a arca ia cair, e Uzá vai lá e segura a arca para a arca não cair. E Uzá morre fulminado. Se Davi estava fazendo a coisa certa, por que deu errado? Você já parou para pensar nisso? Davi estava fazendo a coisa certa. E por que deu errado? Sabe por quê, meu irmão? Na presença de Deus,
não basta fazer a coisa certa, tem que fazer do jeito certo. Diga isso para o teu irmão: não basta fazer a coisa certa, tem que fazer do jeito certo. E o jeito certo é o jeito de Deus, a maneira certa é a maneira de Deus. Meus amados, nós temos a mania de querer ficar dando jeitinho brasileiro em tudo, de querer fazer do nosso jeito, de sermos os espertalhões. Eu sou bom, eu sou um bonzão, eu sou um espertinho, vou dar um jeitinho brasileiro que vou resolver isso. Não, meu irmão, não basta fazer a coisa certa, tem que fazer da maneira certa, e a maneira certa é a maneira de Deus. Davi estava fazendo a coisa certa do jeito errado. Por quê? Por que ele estava fazendo do jeito errado? Porque a lei estabelecia que a arca só podia ser carregada pelos levitas e sacerdotes. E a arca não tinha que ser levada em carro, não. A arca tinha que ser levada nos ombros, meu irmão. Davi estava fazendo a coisa certa do jeito errado. Não faça a coisa certa do jeito errado, faça a coisa certa do jeito certo. E o jeito certo, a maneira certa, é o jeito de Deus. Meu irmão, tanto de crente querendo dar jeitinho brasileiro para crescer na vida profissional. Você não precisa puxar o tapete do outro, não, meu irmão. O lugar que Deus tem reservado para você no momento certo, Ele vai te colocar lá. Você não precisa fazer maracutaia, a coisa errada, não precisa disso não, meu irmão. Faça do jeito de Deus, o jeito de Deus é o melhor. Glória a Deus, aleluia. Os levitas tinham que carregar no ombro. E eu imagino que durante o trajeto, a arca feita de ouro, né? A arca pesada, bem provável que talvez eles ficassem até machucados, que o ombro ficasse marcado pelo peso da arca. Meu irmão, a glória de Deus tem um peso. Nós precisamos carregar a glória de Deus na nossa vida. Nós temos que carregar o peso da glória de Deus na nossa vida, meu irmão. A glória de Deus deixa marcas na nossa vida. A glória de Deus muda a nossa vida. Você tem carregado a arca do Senhor? Você tem carregado a presença de Deus, a aliança de Deus? Você tem marcas na sua vida de alguém que carrega a arca, de alguém que carrega a presença de Deus? Irmãos, precisamos fazer a coisa certa do jeito certo. Eu fico às vezes admirando, né? Alguns vão até assustar com o que eu vou falar, mas eu olho os muçulmanos e às vezes eu admiro a maneira deles, o fervor deles com o Deus deles, né? Eles oram 5 vezes ao dia. Tem o mês do Ramadã, que é o mês do jejum, e eles são tão fervorosos. E outro dia eu estava pensando, Senhor, eles adoram o Deus errado da maneira certa, e muitas vezes nós adoramos o Deus certo da maneira errada. Nós adoramos o Deus vivo, nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, mas às vezes nós adoramos o Deus certo da maneira errada. Como você tem adorado o seu Deus, meu amado? Como tem sido a sua vida de adoração a Deus? Adore ao Deus certo, da maneira certa, da maneira dele. Meu amado, eu disse aqui que a arca foi feita de ouro e tinha 3 elementos dentro da arca. Tinha as tábuas da lei com os 10 mandamentos, o bordão de Arão que floresceu no deserto e o maná. Eu entendo, meus irmãos, que isso também tem uma aplicação para nós nos dias de hoje. A arca era feita de ouro. É algo que não pode faltar na nossa aliança com Deus. Pureza, brilho, é algo que não pode faltar na nossa aliança com Deus. O bordão de Arão que floresceu no deserto. Você já viu alguma coisa florescer no deserto, meu irmão? Sabe o que eu aprendo aqui? É algo que não falta na nossa aliança com Deus: provisão sobrenatural,
milagres. A nossa aliança com Deus, meu irmão, uma coisa que nunca vai faltar é a provisão.